Olá, meu amado, minha amada, meu amigo, minha amiga. Que a paz do Senhor Jesus esteja com você. Que a paz do Senhor reine no seu coração, na sua vida, na sua família, na sua casa. Estamos juntos, graças a Deus, aqui na Rede Paulista, juntos para anunciar a palavra de Deus, anunciar o Evangelho da salvação. Deus é maravilhoso, Deus é bom, Deus é fiel. Como é bom ter Deus na nossa vida. Eu sou muito feliz. Eu sou muito feliz mesmo porque eu tenho Deus na minha vida. E é muito bom ter Deus. É muito bom ter fé. É muito bom. É indescritível a alegria, a satisfação de ter Deus. Que bom, não é? Ter a palavra dele, que é lâmpada para os nossos pés. Essa palavra maravilhosa. Tudo que está aqui é verdade, irmão. Tudo que está aqui é verdade. Tudo, absolutamente tudo. É inspiração do Espírito Santo. Olha, a palavra nos ensina que nós devemos amar a casa de Deus, o santuário de Deus. No livro do profeta Ageu, no capítulo 1, profeta Ageu, no capítulo 1, Ageu, ele viveu no tempo da reconstrução da cidade santa de Jerusalém e do templo de Jerusalém. Por quê? Porque no ano 587 a.C., o rei da Babilônia, naquele tempo a Babilônia era a grande potência do mundo, daquela região, o país mais importante, o reino mais importante. E a Babilônia, cujo rei Nabucodonosor, o rei, invadiu o país de Israel, sitiou Jerusalém, destruiu o templo santo de Deus. A partir daí, não se fala mais da Arca da Aliança, não se tem mais menção à Arca da Aliança na palavra de Deus. O templo foi completamente destruído, o templo de Salomão, e o povo foi levado cativo. Os babilônios só deixaram em Jerusalém os doentes, os idosos, e levaram o povo cativo para a Babilônia. Depois de 40 anos, a Babilônia é invadida e o rei Ciro invade a Babilônia, e assim começa a volta do povo de Israel para a terra prometida de Canaã. É no tempo do profeta Ageu. E a palavra de Deus no capítulo 1 nos ensina o seguinte: eis o que diz o Senhor dos Exércitos. Este povo diz: não é ainda chegado o momento de reconstruir a casa do Senhor. E a palavra do Senhor foi transmitida pelo profeta Ageu. É então o momento de habitardes em casas confortáveis, estando esta casa em ruínas? Eis o que declara o Senhor dos Exércitos: considerai o que fazeis. Semeais muito e recolheis pouco. Comeis e não vos saciais. Bebeis e não chegais a pagar a vossa sede. Vestis, mas não vos aqueceis. E o operário guarda o seu salário em saco roto. O que significa isso? O povo de Israel, quando voltou para a terra prometida, a terra de Canaã, o povo reconstruiu as suas casas e o templo santo. E a casa de Deus? Como ficava nessa história? Então Deus, muito triste, fala através do profeta Ageu. O povo diz: não ainda é chegado o momento de reconstruir a casa do Senhor, enquanto o povo habitava em casas confortáveis e a casa do Senhor estava em ruínas. Por isso, Deus diz aqui, que declara claramente que o povo de Israel semeava e não recolhia. E recolhia pouco. Comia e não ficava saciado. Bebia e não chegava a apagar a sede. Vestia, mas não se aquecia. E o operário guardava o seu salário em saco roto, em saco velho, rasgado. É isso que acontece, irmão, irmã. Quando nós não temos zelo pela casa do Senhor. Lembramos do profeta Elias, capítulo 19 do primeiro livro dos Reis. Elias, no cume do Monte Horebe, se consumindo de zelo pelo Senhor. Nós temos que nos consumir de zelo pela casa do Senhor, amar a casa do Senhor. Por quê? Se nós não honramos o Senhor com o que é do Senhor, a César o que é de César, a Deus o que é de Deus, dar a Deus, devolver a Deus o que pertence a Ele para manter a sua casa. Por exemplo, a fidelidade no dízimo, a fidelidade na oferta, para que a casa do Senhor seja reconstruída. Porque se eu não sou fiel a Deus, se eu quebro a aliança, se eu penso em mim e primeiro não penso no Senhor, na glória dele, o que acontece?
Eu como e não fico saciado, bebo e não mato a minha sede. Estou vestido, mas não me aqueço. E o meu salário eu coloco em sacos rasgados e o salário se perde, ou seja, eu não tenho prosperidade. Irmãos, nós só temos prosperidade quando nós somos fiéis ao Senhor. Quando eu sou fiel ao Senhor, quando você é fiel ao Senhor, com certeza Deus nos sacia. Deus multiplica o meu salário. Amemos a casa de Deus. Não despreze a casa de Deus. Busque a casa de Deus. Ame a casa de Deus. Seja fiel na manutenção da casa de Deus. E você verá que a prosperidade entrará na sua vida de uma maneira tremenda, de uma maneira estupenda. Ame a casa de Deus. Tenha uma casa confortável, mas pense, sobretudo, na casa do Senhor, na glória da casa do Senhor. Que Deus abençoe a todos. Teremos agora um breve intervalo, voltaremos com a palavra do Evangelho do dia. Meu amado, minha amada, vamos para a palavra do Evangelho do dia. Está no Evangelho de São Lucas, capítulo 9, versículo 46 ao versículo 50. São Lucas, capítulo 9, versículo 46 ao versículo 50. Veio-lhes então o pensamento de qual deles seria o maior. Penetrando Jesus nos pensamentos de seus corações, tomou um menino, colocou-o junto de si e disse-lhes: Todo que recebe este menino em meu nome, a mim é que recebe. E quem recebe a mim, recebe aquele que me enviou, pois quem dentre vós for o menor, esse será grande. João tomou a palavra e disse: Mestre, vimos um homem que expelia demônios em teu nome, e nós lhe proibimos, porque não é dos nossos. Mas Jesus lhe disse: Não lhe proibais, porque o que não é contra vós é a vosso favor. Palavra da salvação. Meu amado irmão, minha amada irmã, meu amigo, minha amiga, a palavra do Senhor hoje é uma palavra, o Evangelho de Lucas, no capítulo 9, nos ensina claramente, primeiro, a questão da humildade, irmãos. A humildade, a palavra humildade, vem de humus, terra. Humilde não é aquele que usa roupa simples, porque eu posso usar roupa simples, um chinelinho no pé, uma roupa muito simples, surrada, e ser uma pessoa tremendamente orgulhosa, prepotente, arrogante, invejosa, mentirosa. Então, cadê a humildade em tudo isso? As pessoas fazem uma confusão muito grande em questão de humildade e questão de exterior, de roupa, adereços. Ou seja, humilde é aquele que usa uma roupa muito simples. E não é verdade. A humildade, primeiro, o humilde, primeiro, ele tem consciência de que ele é pó e ao pó voltará. O humilde, ele não esquece disso, que ele é pó e ao pó voltará. Está escrito em Gênesis, capítulo 3, versículo 19. Tu és pó e ao pó voltarás. Então, o humilde é aquele que tem consciência, sou pó, porque humildade vem de humus. Então, sou pó, vim do pó, para o pó voltarei. Então, se eu vou voltar para o pó, e eu não sei o dia em que eu voltarei para o pó, então eu sou absolutamente igual a qualquer outra pessoa. Eu não sou melhor e eu não sou pior. Triste é a pessoa que se sente superior aos outros e muitas vezes usa títulos e condição social para espezinhar, para humilhar as pessoas, os empregados, as pessoas que nos atendem nas lojas. Enfim, irmãos, isso é uma grande pobreza espiritual. É uma pessoa tremendamente pobre de espírito, não em espírito. Pobre de espírito. Aqui Jesus fala justamente que não devemos buscar lugar de honra, de destaque, que é o maior. Porque os discípulos, um pouco anteriormente agora a essa palavra, um pouco antes, eles estavam realmente questionando quem seria o maior? Pedro, talvez Tiago, talvez João, talvez Mateus. E Jesus disse, parem com isso, parem com isso. Jesus falando que ele iria para Jerusalém, morrer na cruz, ele sofreria, o Filho do Homem seria chicoteado, seria maltratado. E eles estavam preocupados com quem seria o maior no reino dos céus. E Jesus, sabendo o que se passava no coração deles, tomou o menino e disse, todo que recebe este menino em meu nome, é a mim que recebe.
Ou seja, o exemplo da criança. A criança, em primeiro lugar, a criança é sincera. A criança, ela não é dissimulada. A criança não é hipócrita. Infelizmente, a criança ela vai crescendo, ela vai aprendendo do adulto a hipocrisia, a falsidade. Mas a criança ela é sincera. A criança ela fala tudo e fala abertamente. Ela não é dissimulada. Depois, infelizmente, quando vai se tornando adulto, ela vai assimilando, muitas vezes, o que o adulto tem de pior, que é a hipocrisia, a falsidade, a mentira, o engano. E nós devemos, cristãos, nós não podemos ser assim. E Jesus tomou a palavra, João tomou a palavra e disse: Mestre, vimos um homem que expelia demônios em teu nome, mas ele não fazia parte do nosso grupo e nós o proibimos. Jesus disse: não façam isso. Não há ninguém que seja contra vocês, não há ninguém que é contra vós e seja a vosso favor. Ou é contra ou é a favor. Por quê, irmãos? Somos todos cristãos, irmãos. Devemos nos unir num só ideal, num só plano, num só desejo, num só projeto. Anunciar o senhorio de Jesus. Por que tanta divisão entre nós? Católicos, evangélicos, ortodoxos, anglicanos. Nós ficamos nos matando, ferindo um ao outro. Não deve ser assim. Nós devemos estar unidos, irmãos, numa só fé, num só espírito, numa só igreja, a igreja de Jesus Cristo. Cada um, é claro, com a sua maneira de professar a fé, mas existe apenas uma igreja, que é a igreja de Jesus Cristo, uma igreja única, mas tem aí as suas diferenças, mas a igreja é uma só. A igreja de Jesus Cristo, a grande comunidade dos crentes, daqueles que confiam, daqueles que creem no Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe a todos, lembrando que hoje, segunda-feira, 7 horas da noite, agora no Clube Nacional, teremos a missa de cura e libertação em nome de Jesus, o Leão de Judá. Até amanhã, se Deus quiser.